Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera, começando mais um Terça Nobre com você. E vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos bater papo. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre música, sobre como você deve proceder quando você trabalha numa rádio. E você tem que gostar de todos os tipos de músicas que tocam lá. De repente você nem se identifica tanto com aquele estilo, mas você precisa trabalhar e aí você precisa abrir um pouco mais sua cabeça em relação a isso. E trocando ideia com algumas pessoas também, agradeço aí a sugestão de todos os amigos, a galera que curtiu, que comentou lá no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp. Agradecer a todo mundo que deu sua dica, sua sugestão. E um dos nossos amigos aí, grande Brunão palmeirense, Bruno Palestrino de Souza, me deu essa dica também pra gente falar um pouquinho mais sobre música. E é verdade, hoje a gente vai falar, inclusive, temos aí depoimentos de pessoas que trabalham em rádio. E temos também aquele momento, aquele abraço onde a gente troca ideia. E aí onde a gente gira também o botão aleatório do nosso programa. Daqui a pouquinho tem a lista de abraços aí no momento aquele abraço, beleza? E vamos falar um pouco mais sobre música também. Puxando também um pouco do gancho de quando eu trabalhei na Rádio Santana, a primeira rádio que eu trabalhei na cidade de Roseira. Tinha um programa chamado Brasil Sertanejo, apresentado pelo meu amigo Davi Arruda Paulo. Grande abraço pro meu amigo Davi. Davi, gente boa demais, palmeirense, grande amigo. Saudade, Davi. Então, esse programa na época eu tinha que ficar como operador, né? Trabalhava como operador de mesa de rádio e fui escalado para trabalhar naquele programa. O que acontece? Eu tava com 14, 15 anos. Nessa época eu não ouvia sertanejo, né? Nessa época não tinha sertanejo universitário, né? O sertanejo universitário veio depois. Então o que tocava lá na rádio, tocava só modão mesmo. O pessoal chama de modão sertanejo, dos mais antigos, aquele sertanejo raiz mesmo. E ali também eu aprendi algumas lições, porque eu tinha um pouco de preconceito mesmo. Não gosto de sertanejo, achava chato. E tinha que ficar toda segunda-feira, das 8 da noite até as 11 horas. Das 8 às 11, toda segunda. E aí, conforme você vai ouvindo as histórias das músicas, você começa a entender. Então, temos clássicos sertanejos aí das antigas, como Relógio Quebrado, O Milagre do Ladrão. Tem muita música legal e assim, tem uma história muito, muito bacana por trás daquela letra, daquela música. Couro de Boi também é uma música muito bonita. E citando essas músicas que eu falei, a música Milagre do Ladrão, ela é legal, até se vocês quiserem pesquisar depois no YouTube, se eu não me engano ela deve estar como Zilo e Zalo, Milagre do Ladrão, Zilo e Zalo. É a história que tinha um menino que era paralítico e ele tinha muita fé. A mãe dele sempre falava para ele rezar bastante que um dia ele ia andar, porque ele queria poder brincar com os amigos dele, jogar bola. Só que ele era paralítico, então ele ficava sempre na cama, não conseguia andar, mas rezava muito. E ele falava com a mãe dele: mãe, como que é Jesus? E ela falava que Jesus era um senhorzinho bem velhinho, de barba branca, com uma barba bem grandona e cabeludo. E um certo dia a família dele resolveu ir numa festa, eles precisaram sair e não tinha como levar o menino. E aí o menino ficou sozinho em casa. E estava um dia um pouco frio, chuvoso. E ele sempre rezava para que Deus atendesse o desejo dele poder andar, né? Dele poder brincar com as crianças da rua. E nesse dia, como ele ficou sozinho em casa, entrou um ladrão na casa, só tava ele. E aí o ladrão deu de cara com o menino. O menino, quando viu, ele ficou maravilhado. Por quê? Porque o ladrão, ele era igualzinho o jeito que a mãe dele descrevia Deus, descrevia Jesus para ele. E falava: nossa, não acredito, você veio me visitar, eu rezei tanto pra você vir, fiquei tão feliz que você veio, agora eu vou poder andar de novo. E a fé do menino foi tão grande que ele levantou e abraçou o ladrão, que na cabeça do menino era Deus. Então, assim, a história é muito bonita. Quando eu escutei e prestei atenção, eu falava: velho, que louco, essa história dá um filme, essa música dá um filme. Então é uma coisa assim que tem bastante história. Por isso que muita gente gosta, fala assim: eu gosto de sertanejo raiz. Porque o sertanejo raiz, realmente, o sertanejo raiz, ele tem história. São histórias, cada música uma mais bonita do que a outra.
aquele sertanejão antigo mesmo, tocado na viola. Então, quando você tiver um tempinho e quiser ouvir, dar uma pesquisada em sertanejo raiz, você vai ver que tem muita música bonita, inclusive uma que a gente conhece muito bem, que é o Menino da Porteira, né? Acho que todo mundo que tá curtindo com a gente aqui o podcast já pelo menos ouviu falar da música do Menino da Porteira, e é uma música tão forte, tão bonita, que virou filme, né? Todo mundo, pelo menos alguma vez na vida, já ouviu um pouquinho dessa música, O Menino da Porteira. Então, assim, é nessa linha. São histórias bonitas, histórias de superação, histórias de vida mesmo. Então, é um negócio muito bacana a gente, de repente, parar e prestar um pouco atenção também na cultura da música brasileira, o sertanejo raiz, que realmente é a música que veio do sertão, é a música da história brasileira, da onde surgem grandes nomes, da onde surgiu também muita coisa da história do nosso país. Então, para quem tiver um tempinho, quiser curtir, dar uma pesquisada sobre sertanejo raiz, que eu tenho certeza absoluta que não vai se arrepender. São histórias lindas, muito bacana. Terça Nobre. Continuando aqui o nosso Terça Nobre, né? A gente tem aqui a participação também de grandes amigos que estão na área, que trabalham na área do rádio. Como eu falei semana passada também, às vezes a gente tem que se adaptar ao estilo de rádio que a gente trabalha. Por exemplo, você pega uma rádio rock, né? Você pega lá um profissional que vai ter que trabalhar numa rádio rock, às vezes ele nem curte rock, mas ele vai ter que se aprofundar no assunto, ele vai ter que entender, ele vai ter que pelo menos saber quais são as músicas, um pouquinho da história das bandas. Esse tipo de coisa a gente precisa se aprofundar. E é onde a gente começa a perder um pouco aquele tipo de preconceito, porque às vezes a gente gosta de um determinado tipo de som e só quer ouvir aquilo, mas aí que você começa a prestar atenção, você começa a ter que conviver com aquilo, saber como funciona, você começa a entender e aí você acaba ouvindo, você acaba aprendendo a apreciar. Nem sempre você pode falar, eu curto, mas eu aprecio, eu escuto de tudo um pouco. E hoje eu vou receber aqui a participação de grandes amigos. Eu vou primeiro falar com o meu amigo Vitor Zene, ele que é produtor do programa Chupim da Metropolitana, um programa que está há mais de 20 anos no ar em São Paulo. É um programa conceituado, programa de humor, Marcelo Barbour. Inclusive, tem lá no meu YouTube, para quem quiser, no meu canal do YouTube, canal Euri Benevento, tem uma entrevista com os bastidores do Chupim, onde eu converso com o Marcelo Barbour, os integrantes do programa, o Vitor, produtor do programa. E hoje ele vai falar um pouquinho pra gente como que é trabalhar numa rádio que toca segmentos diferentes daquilo que a pessoa curte, ou uma rádio que muda de identidade ao longo do tempo. Ele vai falar um pouquinho pra gente como que tá sendo, como é essa experiência, ele que tá há mais de 5 anos também trabalhando como produtor do Chupim. Fala, Vitão. Bom, então, para nós produtores de rádio, esse fator aí de você trabalhar numa rádio, por exemplo, que toca determinado segmento e você não gostar do segmento, por exemplo, você trabalha numa rádio popular que toca muito sertanejo, muito pagode, não gostar de pagode, ser mais do rock, aí vai do seu profissionalismo, né? Vai do seu, vamos dizer assim, um pouco de sangue frio, porque você tá ali como profissional, né? Nem sempre você vai trabalhar numa rádio que toca o que você gosta de ouvir, né? Eu tenho conhecidos que trabalham em rádio gospel e gostam de rock. Então, aí você tem que ser profissional e levar o trabalho como se fosse qualquer outro trabalho, independente de você gostar do que tá tocando na rádio ou não. Isso aí é bem relativo, né? Então, é normal. Eu tenho muitas músicas, trabalho na Metropolitana como produtor, tem muitas músicas que tocam que eu não gosto e tem que seguir o barco. Que nem, vou dar um exemplo aqui de um cara que trabalha no McDonald's e não gosta de comer hambúrguer. Ele tem que trabalhar no McDonald's e quando ele estiver na casa dele, ele come o que ele quiser. Então, assim, eu levo numa boa o fato de tocar várias músicas que eu não gosto na rádio que eu sou produtor, mas também, por outro lado, quando eu não estou na rádio, a última coisa que eu quero ouvir é a rádio, né? Então tem muito disso também, né? Agora, outra coisa que é interessante também, nesse meio de rádio, de produção e tudo, é quando, por exemplo, na rádio vai um artista que você admira, que você gosta muito, e você também tem que manter a postura, né? Por exemplo, na rádio que eu trabalho já foi o Armandinho, que é um cara que eu sempre fui super fã,
E você não pode ficar tietando, não pode pedir pra tirar foto, não pode, você tem que ficar lá, manter a postura, tratar ele como igual. Então isso também é outro fator que você tem que ser profissional. Você não pode fugir da compostura ali, tietar, porque já tem lá vários fãs lá tietando. Já imagina os funcionários ainda indo tietar o artista que tá lá. Então é outro fator também que você tem que respirar fundo e manter o foco ali. Valeu, Vitão, pela sua participação. O Vitor que tá à frente da produção do programa do Chupim há muito tempo e já passou por ele aí grandes artistas, inclusive ele conheceu também o Chorão, né, que ele até falou um pouco dessa parte de tietagem. Pra ele deve ter sido muito difícil, né, porque ele muito fã do Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., encontrou com o Chorão, teve que manter aquela postura de produtor, mas ele sempre foi muito fã e aí imagina a cena que deve ter sido difícil pra ele segurar a emoção na hora que ele encontrou o ídolo na frente dele, né. E agora a gente tem a participação também do meu grande amigo Marcos Vinícius, ele que é locutor, produtor, também já foi coordenador de rádio jovem, trabalhou em rádio jovem, rádio popular, rádio sertaneja, rádio de forró. Marcão é versátil total e ele vai contar um pouquinho pra gente, locutor, professor também na área de locução, e ele vai contar um pouquinho pra gente da experiência dele com essa parte das músicas. Vai lá, Marcão! Fala, Euri Benevento! Obrigado por você ter me chamado, me convidado para fazer parte da Terça Nobre. É uma honra inenarrável poder fazer parte com vocês, tá bom? Falar de música é um negócio muito legal, porque a música faz parte da nossa vida, né? A música faz parte do nosso dia a dia. A gente lida com emoção o tempo todo, não só no rádio, a gente lida com emoção o tempo todo nas nossas vidas, com a nossa família, com os nossos amigos. E quando a gente para e pensa, a primeira paixão, um puta brother, amigo que a gente tem, certeza que tem alguma música, a primeira viagem que a gente fez pra praia, sei lá. Eu lembro uma vez que eu tava descendo pra Santos, eu tava ouvindo Mamonas Assassinas numa fita cassete. Sensacional, são coisas tão simples que a gente não esquece. Música é sinônimo de simplicidade, sim, porque ela faz a gente realmente viajar no tempo e matar a saudade. Matar a saudade daquele artista, daquela banda, daquela música. A letra faz a gente parar pra pensar, faz a gente parar pra analisar certas coisas, às vezes, da nossa própria vida. E o rádio é assim, né? O rádio, eu sempre falo que o rádio, ele é um dos meios de comunicação que mais passa por esse processo de transformação e de adaptação com mais facilidade, na minha pequena opinião, em relação aos outros meios. Principalmente nessa questão de gosto, né? Porque o público muda. Quem consome rádio hoje, em 2020, a cabeça das pessoas que consomem rádio, principalmente o rádio musical hoje, em 2020, o perfil dessas pessoas não é o mesmo perfil de 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás. E o rádio, ele passa, assim, por essa transformação com muita facilidade. Você percebe, artisticamente falando, essa mudança hoje no FM, né? As rádios muito mais versáteis, né? As rádios muito mais livres com a sua programação musical. E a minha experiência no rádio me levou a ter uma outra vivência e uma outra opinião em relação a tudo isso. É feito sempre um estudo, né? Pelo menos o que eu já vi acontecer de perto, é sempre feito um estudo. Por que essa música está sendo executada nesse horário, no período da manhã, à tarde, à noite? Que tipo de público consome esse perfil de música? E esse estudo é feito, pelo menos na vivência que eu tive, esse estudo ele é feito com muita cautela, com muito cuidado, com muito zelo, porque a audiência do rádio, ela é rotativa. Você hoje está ouvindo uma determinada emissora, de repente toca um produto no qual você não curte, você não gosta, você não escuta, você não consome. Você vai ou pro Spotify, você vai pro Deezer, ou você troca de emissora de rádio. E isso acontece bastante. Então, os programadores musicais, aqueles que eu já trabalhei perto, aqueles que eu conheço, realmente, junto com a coordenação artística da emissora, é feito, sim, essa programação realizada sempre com muito cuidado, com muito zelo, para tentar evitar o máximo de erro e para manter um certo padrão, né? Muitas pessoas falam, essa emissora toca de tudo, não tem padrão nenhum. Não, ela tem padrão, e esse padrão ele é
ele é seguido de acordo com aquele tipo de pessoa, né? Aquele grupo de pessoa que consome aquela determinada rádio. Eu acho isso muito legal, na minha opinião, eu acho isso muito legal porque música é música e gosto é um negócio tão pessoal. E uma coisa muito interessante também é que mesmo nós termos vários estilos musicais, nós temos aqueles estilos mais comerciais, que são mais veiculados no YouTube, no rádio e na televisão. Certo, meu querido, meu velho, meu irmão Yuri Benevento, saudade de você, e vem logo pra São Paulo pra gente comer uns franguinhos por aí, tá bom? Abraço, velho. Ah, e só pra aproveitar, Yuri, deixa eu mandar aqui um abraço pra esse bonitinho do Vitor Zeni. Um beijo, seu lindo. Valeu, Marcão, valeu pela participação, muito obrigado, mano. Você sempre dá uma aula pra gente aqui. E com certeza, quando eu for pra São Paulo, vamos marcar aí um rolê pra gente ir lá no shopping comer aquele franguinho maravilhoso, né, irmão? Tamo junto, obrigadão pela sua participação aí, cara. E girando o botão aleatório do nosso programa, agora vamos falar um pouquinho das séries antes e depois das plataformas de streaming. Pra quem se lembra, né, mais ou menos ano de 2003, 2004, passava no SBT... Smallville, passava O.C., Um Estranho no Paraíso. E essa época muita gente não tinha TV a cabo, pelo menos aqui na região de Roseira, quando eu morava, não tinha muita gente que tinha TV a cabo, né? Então eu lembro que eu gostava de O.C. A série de O.C., né, aqui no Brasil tava como O.C., Um Estranho no Paraíso. Conta a história de Ryan, né, que é um menino pobre de Tino, que tem uma família complicada. O irmão dele chama ele pra ir roubar um carro, ele acaba aceitando a ideia do irmão e vai parar na prisão. Só que o irmão dele já tinha mais problemas, o irmão dele fica preso. E um advogado do governo consegue tirar ele da prisão e fala: meu, você é jovem, você é novo, você não precisa passar por essa vida. E o advogado acaba dando uma oportunidade pra ele. Ele vai morar com uma família rica na Califórnia, né, em Orange County, que é o que dá nome pra série, que é a série O.C., Orange County. E aí a história começa a se desenrolar, ele se apaixona por uma mina muito bonita, a Patricinha, e ele todo pobrão, mas aí ele tá numa família rica, então ele acaba se passando por rico também. E aí desenrolam várias histórias, é muito legal, tem 4 temporadas, passava no SBT. Mas pra quem quiser pesquisar depois, com certeza a galera que tá ouvindo, tem gente que já conhece essa série, tem gente que já conhece Smallville também. Eu nem me atrevo a falar de Smallville, porque eu sei que tem uma galera que é super fã. Mas passava lado a lado, né? Passava o O.C. 11 horas, passava Smallville meio-dia no SBT. Às vezes passava antes do O.C. também aquela One Tree Hill, que era Lances da Vida, né? Mas nem sempre passava todas as temporadas, cortava muito. O O.C. e o SBT até que conseguiu passar com muita dificuldade, mas conseguiu ir até o final. Naquela época a gente não tinha muito acesso. Aqui em Roseira mesmo, o único jeito de assistir o O.C. era passando no SBT. Eu não tinha TV a cabo, não tinha Warner em casa. No Brasil passava na Warner, né? Então quem tinha TV a cabo até conseguia assistir, mas também era o mesmo formato. Era uma vez por semana. Você tinha que esperar a semana inteira para poder assistir um episódio inédito. Então você imagina como que é a agonia de você ter que esperar uma semana inteira para você ver um outro episódio. Hoje você coloca na Netflix, você consegue baixar para assistir offline, você consegue pegar a temporada inteira, que nem a galera que vai maratonar, assiste todos os episódios de uma vez, né? Assiste 4, 5 episódios seguidos e tal. Quando tinha essas séries assim, não dava, era muito mais difícil. E eu lembro que quando começou a ter banda larga também, aí era assim, a gente sabia, né, por causa das comunidades do Orkut, né, então tinha lá, DOC Brasil, aí tinha vigília para os próximos episódios. E como que funcionava? Passava na Fox americana na quinta-feira à noite, aí alguém baixava o episódio, colocava na internet pra galera baixar, a ForShared na época, aí baixava o episódio, aí alguém fazia a legenda, aí sincronizava a legenda com o episódio. Às vezes você tinha que baixar a legenda num lugar, o episódio no outro, e juntar os dois naquele programinha Real Media Player, porque antigamente não tinha o VLC, não tinha quase nada, era só o Windows, o Inamp e o Real, né? Pelo menos é os que a gente conhecia. Eu não sabia da existência do VLC. Então era só com o Real Media Player mesmo que dava pra assistir. Às vezes eu também fazia assim, quando eu fui descobrindo que existiam os box das temporadas, né? Ia na locadora e tinha lá o box da terceira temporada. Aí alugava o box e ficava, alugava na sexta-feira e ficava o final de semana inteiro tentando assistir todos os episódios pra poder devolver o DVD na segunda-feira. Às vezes eu pegava, gravava de DVD pra fita de vídeo, só que sei lá que configuração que fazia, que gravava em preto e branco. Cara, eu sei que era uma dificuldade monstra pra assistir. E hoje a gente tem essa facilidade, né? A gente tem várias plataformas de streaming, começou com Netflix, hoje tem Globoplay, tem a da Amazon, tem um monte, tem os canais também, a Telecine Play, não sei o que lá Play, tudo Play.
Aí agora vai ter uma também da Disney, aí vai ter uma da DreamWorks, que eu acho que também é junto com a Disney, não sei. Eu sei que tem várias, e é bom que a gente tem milhões de opções, né? Vai ter a da HBO também. E aí você simplesmente paga e assiste, né? Você não tem quase nenhuma dificuldade, a não ser que você esteja em algum lugar que não tenha internet, mas na maioria das vezes é muito mais fácil do que quando a gente tinha que assistir baixando naquela raça. Sabe quando você deixa baixando assim de um dia pro outro, você baixa, começa a baixar à noite, só pega o download pronto no outro dia. Então, pra quem clica hoje no episódio, em 2 minutos o episódio já tá lá no seu celular, você não precisa nem de internet mais pra assistir, pra gente ver como é que mudou em pouco tempo, né? A tecnologia dá uma evoluída monstrona em pouquíssimo tempo. Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, nosso podcast, pra você que tá ligado, é o seguinte, teve gente que pediu pra mim pra eu colocar o programa no Spotify. Eu tô tentando, hein, gente, eu não consegui ainda, um pouco difícil, eu tomei uma surra lá do Spotify, mas estou aprendendo e logo logo o nosso podcast estará também em outras plataformas. Por enquanto estou usando aqui o SoundCloud, e aí eu pego o link e compartilho no Facebook, no Instagram. Por enquanto tá aqui no SoundCloud, mas logo logo eu coloco no Spotify também pra ajudar a galera aí, pra galera que já tem Spotify e curte. Quem quiser me ajudar também nisso, dá um salve aí, que eu estou aprendendo. Hoje eu tentei, não consegui, tenho que olhar com mais calma, preciso assistir alguns tutoriais, mas eu consigo, uma hora eu conseguirei. Beleza, galera? E vamos aproveitar e mandar um abraço, né? Chegamos ao momento aquele abraço aqui no podcast Terça Nobre. É isso aí, o nosso momento aquele abraço começa de maneira especial, mandando aqui um abração pra irmã Lucilene, minha grande amiga que trabalhou comigo lá na Rádio Santana, que a gente se fala até hoje, a gente se encontra assim, demora 2, 3 anos a gente se vê, e aí ela foi em São Paulo, a gente conseguiu se ver, agora ela tá morando fora do país. Eu falo irmã, a galera fala, pô, mas ela é sua irmã. Na verdade ela é freira, então por isso que eu falo irmã Lucilene, mas é como se fosse uma irmã também, mora no meu coração. Mana Lu, beijão pra você, feliz aniversário, Deus te abençoe sempre, muito obrigado pela sua amizade. E mandar um abração também pro meu amigão Marcos Vinícius, ele que participou com a gente aqui. Marcão, figura, locutor, sensacional, professor, gente finíssima. Irmão, beijão no coração, valeu por sempre estar ouvindo a gente aí no podcast Terça Nobre. Um abração também pro DJ Martin Lu, que agora não é mais DJ Martin Lu, né? Martin Lu, eu ainda te vejo como Martin Lu, mas o nome verdadeiro dele é Amauri. Amauri, beijão no coração, obrigado por sempre apoiar os meus projetos também, por estar sempre comigo aí, sempre participando de tudo. Nós fizemos um programa junto chamado Programa Serotonina lá na cidade de Araraquara, programa de humor, vários personagens sensacionais, e com certeza quando a gente começar a fazer a nossa bagunça aqui com os personagens, trazer de volta Tio Chicória, vai vir personagem também do nosso grande Martin Lu. Um abração, um beijão pra Crislane, que tá sempre ouvindo com a gente também. Um beijo pra Vivi Lanza. Vivi, obrigado por sempre acompanhar aí o nosso podcast também. Um beijo pra Nair Santos, da cidade de Roseira. A Maria Cunha, a mãe do meu amigo Juninho. Juninho, forte abraço, irmão. Um abraço também pro Thiago José Lima, ele que é o rei do TikTok. É lá de Cachoeira Paulista, mas tá fazendo barulho aí no TikTok. Thiagão, beijo no coração, irmão. Um beijo também pra Pati Souza, lá em São Paulo. Um beijão pro Carlinhos de Almeida, corintiano roxo, meu irmão Jaime Vasconcelos. Jaimão, tamo junto, meu irmão. Um abraço também para a Carla Moraes, minha grande amiga também, que mora lá na cidade de Santiago. Carla, beijo pra você. E um abração também para o palmeirense palestrino Guilherme Scatena, monstro, gente fina pra caramba. Valeu, Gui, forte abraço, irmão. Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa, vamos agora para passar dicas do Tio Chicória, dicas de filme. E quando eu falo dicas, eu não aguento, eu tenho que falar dicas. Eu vou passar uma dica aqui pra essa menina, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho de dicas de filme. Semana passada eu passei algumas dicas de livros, nos podcasts passados, né? Viemos com dicas de livro. Hoje
Dicas de filme. 2 filmes muito especiais que eu gosto muito e eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de assistir também. Creio que essa galera que está acompanhando aqui já deva ter assistido, mas se não assistiu, assista. Se já assistiu, assista com outro olhar, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou falar do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, do Jim Carrey. Filmão. A galera fala, Jim Carrey, comédia? Não, não é comédia. É um filme considerado drama. Para alguns é considerado comédia, não sei aonde que é comédia esse filme. Mas assim, é a história de um cara que conhece uma menina muito gente boa, loucona, doidona, se apaixonam e simplesmente eles brigam. Eles até estavam morando junto e de repente eles brigam, e aí eles vão se separar. Ela descobre um programa de um psicólogo que consegue fazer as pessoas esquecerem aquilo que tem na mente delas. Então, por exemplo, ela descobriu isso, ela fala, eu quero esquecer o Joey, que é o nome do personagem. E aí ela vai lá e paga pra eles fazerem um procedimento na cabeça dela pra ela esquecer. Então é todo um sistema que acontece, e aí eles conseguem fazer ela esquecer ele. Só que assim, na verdade, as pessoas que são esquecidas, elas não podem ficar sabendo disso. Então vai chegar uma cartinha, uma informação, falar, ó, gente, não comente mais sobre o Joey com essa pessoa, porque ela esqueceu ele agora, não pode mais falar sobre ele, beleza? E aí tem todo um procedimento. Só que um amigo do Joey não aguenta e conta pra ele. E aí ele fala, não acredito que ela me esqueceu, que ela foi fazer isso pra me esquecer, como que é isso? Aí ele descobre o jeito que é feito o programa e ele também vai lá fazer. Ele falou, também quero esquecer. E aí ele tenta esquecer, ele vai fazer o procedimento para esquecer. Só que durante o procedimento, que eles estão trabalhando na cabeça dele, ele percebe que ele ainda é apaixonado por ela e que ele não quer mais esquecer ela. E aí dentro da própria cabeça dele, ele fica tentando não esquecer, ele fica lutando contra ele mesmo, lutando contra o sistema que está sendo feito na cabeça dele para ele esquecer. Então é onde acontece o desenrolar do filme. É um filme muito bom, é um filme até um pouco um pouco difícil. Ele não é aquele filme que tem começo, meio e fim, então você precisa estar prestando atenção nos detalhes e de volta, porque a memória dele fica indo e voltando, então você precisa prestar atenção. Mas é um filme muito legal. A trilha sonora dele tem poucas músicas, mas as músicas que tocam também, elas se encaixam bem com o enredo do filme. Então assim, é um filme muito legal pra você assistir. E pra ajudar a gente, tem na Netflix. Não tinha, até pouco tempo atrás não tinha, se eu não me engano foi colocado agora em fevereiro ou março, porque não tinha, há muito tempo atrás, faz tempo que eu procuro e não tinha, não sei como, mas agora esses dias estava na Netflix. Então pra você que tem Netflix e quiser assistir, tá lá, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E é legal que tem um monte de ator que a gente conhece, o Jim Carrey, o Mark Ruffalo, a Kirsten Dunst, né, que faz a Mary Jane do Homem-Aranha, tem o Elijah Wood do Senhor dos Anéis, tem uma galera legal, assim, um elenco forte, filme muito bom, o Jim Carrey num papel impecável. E aí, como eu ainda não falei, a atriz principal ao lado do Jim Carrey é a Kate Winslet, que fez Titanic também, todo mundo sabe, mas que eu acho que ela tá sensacional nesse filme e eu acho que os dois se encaixam perfeitamente. É muito bem feito, os dois se encaixaram legal, a história é legal, então vale a pena. Eu gosto muito, é um dos meus filmes favoritos, chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E vamos fechar com mais uma dica de filme. Esse filme já é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas tem também, na internet eu já achei ele. O nome do filme é Paixão à Flor da Pele. E esse filme, o legal desse filme é o seguinte, ele não tem muitos atores conhecidos, tem alguns e outros, mas assim, ele é um filme que eu não entendo porque que ele não fez tanto sucesso, porque é um filme muito bom também. Só que é um filme que ele mostra pontos de vista, o amor em pontos de vistas diferentes. Porque que acontece? A gente tá sempre acostumado com aquilo óbvio do amor. A gente se apaixona, a gente fica junto e dá tudo certo. E às vezes não, às vezes mesmo que vocês se gostem, às vezes acontece alguma coisa que aquilo separa o casal, que a distância separa, algum problema muito gigante, às vezes uma história mal contada faz que o casal se separe, mas às vezes se gosta, mas não fica junto. E esse filme, ele conta isso, ele conta o amor em pontos de vistas diferentes. Eu não posso falar muito, mas senão vai estragar a história do filme, porque esse é um filme que você precisa descobrir. O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ele já te explica isso. Então, quando você pesquisar a sinopse do filme, já fala o que acontece. Então, eu preciso falar isso que acontece para que você entenda o enredo do filme. Agora, o Paixão à Flor da Pele, não, ele já é diferente. Então, assim, ele também se reinventa o tempo todo, ele volta toda hora.
as cenas se confundem. Então, assim, em um determinado momento do filme você vai entender, você fala, nossa, caramba, eu não tinha pensado por esse lado. Por isso, de eu falar que é um filme que trata do amor em pontos de vista diferentes. Então, se vocês quiserem assistir, se chama Paixão à Flor da Fé. Paixão à Flor da Pele, é um filme muito bom. Inclusive, um abraço pro meu amigo Cleidir também, ele que me indicou esse filme. Na época a gente tava conversando sobre filme romântico e tal, eu falei assim, qual que é o filme que você mais gosta dos filmes românticos? Aí ele falou esse filme. Aí a primeira vez que eu assisti, eu fiquei puto, cara. Eu falei, meu, puta filme chato, cara, que bagulho idiota, que mina nada a ver. E, nossa, cara, eu fiquei com raiva. Eu falei, meu, nada a ver esse filme. Aí ainda depois deu um salve nele e falei, velho, você falou que aquele filme era bom, putz, não gostei. Eu falei, não acredito, cara. Assiste de novo, pô, olha de novo, presta atenção em tal coisa. Aí eu falei, aí quando eu assisti de novo com uma cabeça diferente, até que passou um tempo depois que eu assisti, eu não assisti muito de cara. E aí realmente eu tive uma outra visão sobre o filme e entendi essa questão de você ter pontos de vista diferentes. Nem tudo é do jeito que a gente quer, nem tudo é do jeito que a gente pensa. A gente pensa que é certo, às vezes na nossa cabeça é certo, mas às vezes na cabeça de outra pessoa o certo é de outra maneira, a visão é de outro lugar. Então assim, é muito interessante você assistir, não esperando muito essa coisa de começo, meio e fim também. Esses filmes que faz a gente quebrar um pouco a cabeça, às vezes tira a gente da nossa zona de conforto, né? Porque você tá sempre acostumado começo, o cara sofre, aí no filme ele começa a lutar e no final dá tudo certo. E esses filmes nem não é... Os dois filmes eu acho que até casam nesse sentido, né? O Brilho Eterno e o Paixão à Flor da Pele, eles não têm assim uma história muito óbvia, não é começo, meio e fim, talvez não seja um final que você espera durante o filme. Então é legal que esse tipo de coisa causa na gente, que tira a gente da nossa zona de conforto, tira a gente do nosso costume, do comum, entendeu? Então vale a pena assistir. Aí 2 dicas de filme, depois pra galera que tá curtindo o nosso podcast, se assistiu, depois me fala, me dá um toque lá nos comentários, ou me chama também no WhatsApp, beleza? Então agradeço a todo mundo que tá continuando comigo aqui, mandando suas mensagens, mandando suas sugestões e participando comigo, beleza, galera? E é isso aí, galera. O nosso podcast Terça Nobre vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos que tiveram sintonizado comigo. E semana que vem eu volto. Então fica de novo essa dica, hein? Pra você que tá ouvindo a gente aí, pode me seguir lá nas redes sociais, @euribenevento, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E também aqui no SoundCloud, que é onde eu tô postando o nosso podcast. Logo, logo ele estará em outras plataformas também. Pra você que quiser ver um pouquinho mais das coisas que eu já fiz, Euri Benevento no YouTube, tem entrevista, tem música, tem conversa, tem um pouquinho de tudo. Dá um salve lá, beleza, galera? Valeu, forte abraço a todos, até a próxima, beijo no coração. Terça Nobre.